Amém? Deus não precisa de calmaria para operar o milagre. Deus opera o milagre na tempestade, porque Ele é Deus. Amém? Simplesmente porque Ele é Deus, irmãos. É desse jeito que funciona. Quem precisa de condição para acontecer alguma coisa é o homem. Deus não precisa de condição para fazer alguma coisa. Amém? Irmãos, a condição que Lázaro tinha era morte. Amém? Lázaro só tinha morte. Essa era a condição de Lázaro. E Deus operou a ressurreição na vez de Lázaro. A condição que a filha de Jairo tinha era a morte. O povo já estava de luto pela filha de Jairo. Mas Jesus entrou naquela casa e operou o milagre. Sabe o que Deus está fazendo? Está dizendo para mim e para você que nessa noite Ele vai fazer o milagre na minha e na sua vida no meio da pandemia. É no meio da pandemia que Deus vai operar milagre, que Deus vai te levar para outro nível. É no meio da pandemia que Deus vai converter familiares meus e seus. No meio da pandemia que Deus vai trazer pessoas, vai restaurar a sua família, a sua casa. É no meio da pandemia que Deus vai transformar suas finanças. É no meio da pandemia que você vai ser batizado nas águas. É no meio da pandemia que Deus vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer, porque Deus não precisa de condição para operar o milagre. Ele é Deus. Eu vou te provar isso na Bíblia, irmãos. Amém? Deus não precisa de condição, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor diz que os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele veio andando sobre as águas, pediu para que os discípulos fossem na frente, no meio do caminho, eles foram tomados pela tempestade, e Jesus veio andando por sobre as águas, e alguns dos discípulos acharam até que era um fantasma que estava se aproximando dele, e Jesus ali operou milagres. Jesus pediu para que Pedro saiu do barco, e no meio de tudo aquilo ali, Jesus acalmou a tempestade. Outra Jesus estava dormindo no barco, e também, sabe, ali acalmou a tempestade, irmãos. Sabe, não interessa o momento em que eu e vocês estamos vivendo, não interessa a circunstância que eu e vocês estamos vivendo. Deus nos trouxe aqui para essa noite de quarta-feira para fixar em nosso coração, em nosso intelecto, em nossa mente, e para você que está pela internet também nos acompanhando, para que nós possamos entender que Deus não precisa de condição para operar o milagre. Quando Ele chega no lugar, sabe, acontece alguma coisa, o ambiente, a atmosfera é mudada, simplesmente porque Jesus está lá. Amém? Não é porque é condição. Quem precisa de condição para acontecer alguma coisa é o homem. Jesus não precisa disso. Glória a Deus, irmãos. Então essa é a mensagem que o Espírito Santo vem trazer para nós. Essa mensagem que Jesus preparou para nossos corações nessa noite. A condições adversas são momentos em que Deus Ele faz maravilhas sobre nós. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma passagem que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem precisa de condição é o homem. Jesus não precisa de condição. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O Senhor falará certamente no nosso coração. Enquanto você acha, nós já vamos orando e intercedendo para que o Espírito de Deus possa revelar ao nosso coração a profundidade dessa palavra. Jesus, quem é mais lindo que o Senhor, Pai? Quando nós estamos perto do Senhor, Jesus, parece que nós somos como generais. Quando nós estamos perto do Senhor, Jesus, os nossos medos são dissipados. Quando nós estamos perto do Senhor, Deus, sabe, as nossas angústias, as nossas aflições são dissipadas. A minha oração, Deus, é que o Senhor possa falar tudo o que o Senhor tem para falar aqui nessa noite. Eu não sei o que o Senhor tem para ministrar,
Eu não sei tudo que o Senhor vai falar aqui nessa noite, mas o que eu quero me fazer é de instrumento, Pai, para que o Senhor possa levar a mensagem ao coração de cada irmão. E que aonde essa mensagem chegar, nós sejamos impactados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos ler a partir do verso 6, né? Para a gente poder entender. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Vamos parar aqui no versículo 8, só para a gente poder compreender aqui. Então, o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, dizendo para ele: olha, meu irmão, eu vejo que o meu fim se aproxima, amém? Mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. Eu quero dividir essas pregações em 3 partes. A primeira parte é a respeito do bom combate. Amém, irmãos? Irmãos, o bom combate que Paulo estava combatendo aqui, que ele estava se referindo, é porque toda briga, toda guerra, toda luta que ele estava passando era em favor do Evangelho e do Reino de Deus. Às vezes nós entramos em brigas, irmãos, que não são as brigas que nós devemos guerrear. E eu duramente tive que ouvir isso num dos lugares mais difíceis que o ser humano possa estar essa semana. Sabe, porque muitas vezes a gente está brigando com situações, momentos que a gente está vivenciando, porque a gente não entende que a gente está combatendo o combate errado. Muitas vezes nós estamos brigando contra pessoas, enquanto na verdade deveríamos estar brigando contra o maligno. Muitas vezes nós estamos nos levantando contra pessoas, estamos nos entristecendo por causa de pessoas, enquanto na verdade o que está por trás daquilo é o maligno. Sabe, muitas vezes nós estamos proferindo palavras sobre pessoas que muitas vezes estão magoando elas, simplesmente que a gente está achando que a gente está combatendo, a gente está guerreando contra aquela pessoa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. O nosso combate é contra Satanás, as hostes espirituais da maldade. Esse é o nosso verdadeiro combate. Paulo entendeu isso, e Paulo estava instruindo Timóteo: Timóteo, olha, o seu combate, para de ficar brigando por aquilo que não é a sua guerra. Você está guerreando coisa que não é a sua guerra. Você precisa começar a guerrear aquilo que verdadeiramente é a sua guerra, porque a nossa guerra é contra Satanás, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra o nosso adversário, é contra aquele que se levanta contra nós, é contra aquele que vem contra a nossa família, é contra aquele que vem contra a nossa casa. Irmãos, quantos são os casos, quantos são as pessoas que estão no presídio nessa noite, quantas são as pessoas que estão talvez no hospital nessa noite, quantas pessoas que estão na delegacia nessa noite, simplesmente porque estão combatendo o mau combate, porque estão brigando por coisas que não é aquilo que Deus chamou para fazer, sabe? Estão brigando por coisas que não é o seu propósito de vida, amém? Que não é aquilo que Deus chamou você para fazer. Você está brigando por algo que não é o que Deus chamou você para fazer. Você está brigando por algo que não é o seu verdadeiro inimigo. Qual é o seu verdadeiro inimigo? Contra o que verdadeiramente nós estamos lutando, igreja do Senhor, em nome de Jesus? O que é que nós estamos lutando? Que aprisionou, que colocou aquelas 27 pessoas dentro do hospital nessa noite, e que daqui a pouquinho nós vamos para a rua orar por elas. O que é que está colocando aquelas pessoas entubadas lá? Será o que é, irmãos? Será que nós estamos lutando contra o quê? Essas milhares de pessoas que estão morrendo diariamente, 24 horas no Brasil, morreram não sei quantas mil pessoas. Contra o que nós estamos lutando? Sabe, nós enquanto igreja do Senhor, nós precisamos despertar para isso e parar de ficar brigando por coisa. Sabe, eu ouvi de uma enfermeira uma coisa muito linda, dizendo: pastor, a gente está brigando por tanta coisa pequena, e aquelas pessoas que estão entubadas lá, que dariam tudo para estar aqui nesse nosso lugar nessa noite, aqui no culto.
Aquelas pessoas que estão entubadas lá, que não sabem se vão amanhecer amanhã, elas dariam tudo para estar aqui nessa noite, nessa igreja, nessa casa, sabe, para estar aqui ouvindo uma palavra do Senhor, para estar na sua família, com a sua casa. E muitas vezes nós estamos arrumando briga dentro de casa por causa de coisa pouca, irmãos. Sabe, guerreando aquilo que não é o nosso combate, aquilo que não é a verdade, a guerra que você tem que assumir dentro da sua casa, sabe, dentro do seu trabalho, dentro do local onde você está inserido. Nós precisamos sair daqui nessa noite com essa mentalidade transformada. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Não deixar essa semente cair na beira do caminho, não. Mas levar com a gente. Dizer assim, olha, eu preciso guerrear a guerra verdadeira. Combater o bom combate. Essa era a primeira instrução que Paulo estava dando para Timóteo. A segunda instrução que Paulo estava dando para Timóteo é: acabei a carreira. Ou seja, você tem uma carreira, irmão. Você tem um propósito e Deus preparou uma carreira para mim e para você. Deus preparou um caminho, sabe, um plano para mim e para você, um projeto de vida para mim e para você. A pergunta é: será que eu e você estamos vivenciando o nosso propósito? Estamos vivenciando a carreira que o Senhor colocou para nós? Porque Paulo estava consciente de que ele estava vivendo. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo: Timóteo, eu acabei a minha carreira, da mesma forma me siga, pega o meu exemplo, vai também você cumprir a sua carreira, porque você também foi chamado para o ministério pastoral, como Timóteo realmente foi. Você tem uma carreira, Joelma, você tem uma carreira, Bia, você tem uma carreira, Gisele, você tem uma carreira, irmã Helena, todos nós, aqui, o Jonathan também, Lorena também, o Anderson, todos nós temos uma carreira, um propósito para cumprir aqui na terra, um objetivo, um projeto traçado por Deus para nós. E a pergunta é: será que eu estou vivenciando o projeto que o Senhor traçou para mim? A carreira que Ele traçou para mim? Terceira coisa que Paulo vai dizer para Timóteo é: guardei a fé. Porque para você combater o bom combate e para você cumprir a sua carreira, você precisa ter fé. Para você vivenciar o seu propósito. Eu estava conversando com um colega e disse: seu pastor, eu sinto que eu tenho um chamado pastoral. Isso tudo dentro da delegacia, irmão. Eu sinto que eu tenho um chamado pastoral, pastor. Mas é tão duro o ministério pastoral que eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu tenho fugido de Deus em relação a isso. E talvez você que está aqui nessa noite também, você sente isso dentro de você, e talvez você tenha se fugido de Deus também, a respeito de algo maior que Deus tem te chamando. Amém? E Deus te trouxe aqui nessa noite para poder confrontar você, para poder mexer isso dentro de você e dizer para você assim: olha, para de ficar brigando, sabe, levantando cedo, acordando tarde por coisa que não é o seu combate, por coisa que não é a sua carreira. Amém? Para de ficar perdendo noite de sono por coisa que não é a sua carreira. Eu estava vendo a história do Bill Gates, irmãos. Já vi essa história várias vezes e ela é muito inspiradora para mim. Ele era um homem, irmãos, que ele tinha um projeto de levar a cura. Não me lembro qual é a doença que tinha na África. Ele queria erradicar. A meta dele era erradicar essa doença. Irmãos, ele levou uma cama para o laboratório, ele mais outro engenheiro. E eles dormiam no laboratório, dormiam em cima do computador, acordavam em cima do computador. Ele só saiu daquele laboratório quando eles criaram, sabe, traçaram um plano para erradicar toda a enfermidade que acometia aquele local da África, em que as crianças nasciam com paralisia. Acho que é paralisia infantil, se eu não me engano. Sarampo que dá paralisia? É alguma coisa desse sentido. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ele recebeu esse chamado de Deus. Agora não era mais para poder fazer computador, sistema, não. Agora a missão dele era erradicar aquela doença. Ele não queria ver mais nenhuma criança sendo paralisada por aquela enfermidade maldita. Sabe qual é a sua carreira? Qual é o seu projeto? Qual é o seu propósito de vida? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque no meio da pandemia nós não podemos perder o alvo. Porque o que tem acontecido conosco, a gente no meio da pandemia, a gente está achando que a gente tem que parar. Não, você não tem que parar, muito pelo contrário. Agora chegou o tempo de você viver mais do que nunca aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Irmãos, se eu sou pastor, agora na pandemia chegou o tempo de eu ser mais pastor do que eu nunca fui. Se esse é o meu chamado, se o seu chamado é para ser missionário, para você ser missionário agora mais do que nunca você foi. Se o seu chamado é para ministrar, se o seu chamado é para evangelizar, eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei qual é a carreira que o Senhor preparou para você, mas agora mais do que nunca é o tempo de você viver essa carreira. Porque através da sua carreira, pessoas serão impactadas, pessoas serão transformadas, pessoas encontrarão vida. Ah, pastor,
Mas o meu propósito de vida é trabalhar com empreendedores. O que eu posso fazer nesse momento? Irmão, se você soubesse a quantidade de empreendedores que estão dispostos nessa noite a pegar a corda e se enforcar, você sair daqui gritando agora, eu tenho alguma coisa que eu posso dar para ele, para poder mudar a vida dele. Se você soubesse a quantidade de mães que estão por aí, irmãos, sabe, sem saber o que fazer, perdidas dentro dos seus lares. A quantidade de mulheres que está sendo agredida, sabe, a agressão contra a mulher está crescendo muito numerosamente. Eu estava conversando essa semana com alguém da área aqui da cidade. Irmãos, eles não param, a casa da mulher aqui em Samana não para. A agressão todo dia chega lá, a ocorrência, não estou dando nem conta. E nós que somos a igreja do Senhor, se a gente não entender que a gente está aqui para cumprir a nossa carreira, a gente ficar só focado no nosso umbigo, nas nossas necessidades, nas nossas vontades, a gente vai deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, porque no meio de cumprir a carreira, no meio de você combater o bom combate, que é aquilo que Deus chamou você para fazer, então nós somos fortalecidos, somos renovados. O segredo está nisso, irmão, a gente não entende, não entra na cabeça da gente. O que esse irmão lá falou para mim, pastor, eu não sei se é você pastor, o que ele não entendia é que no meio de tudo isso, é que ele seria realizado, ele seria preenchido. Nada mais poderia me preencher nessa noite do que estar aqui pregando a mensagem do Evangelho para você. Nada mais. Não tem sentido a minha vida se não for para fazer isso aqui que eu estou fazendo nessa noite. Amém? E aí você não está preocupado se você está no meio da pandemia, você não está preocupado se você está no meio, sabe, de uma tempestade, não interessa. O que interessa é que você está cumprindo o seu propósito. Jesus estava no meio da tempestade, a tempestade no alto mar, mas Jesus estava sendo Jesus, cumprindo o propósito dele, Salvador da humanidade, Príncipe da paz, o homem da fé. Amém, irmãos? Jesus estava no meio da tempestade, Jesus estava no meio do barco, cumprindo o propósito dele. Não interessa a circunstância que estava, Jesus estava cumprindo o seu propósito. Você não pode deixar que a pandemia pare você, pare os seus dons, pare aquilo que Deus chamou você para fazer. Muito pelo contrário, agora chegou o tempo de você aflorar cada vez mais tudo aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Luz para esse mundo, sal para essa terra. Se o sal for insípido, para nós nada mais serve a não ser para ser pisado. Amém? Você é luz, igreja. Nós somos luz. Irmãos, porque aquelas pessoas estão no hospital nessa noite, entubadas, 10 entubadas, sei lá quantos estão lá agora, o que eles mais querem é que eu e você vamos para a rua orar por eles. Eles estão clamando, talvez não podem nem falar, estão sentados, mas no seu intelecto, no seu consciente, dizendo: Senhor, levanta alguma igreja valente, algum crente para orar por mim, Senhor, porque eu não tenho mais ninguém agora, Senhor, eu não tenho nem força para orar mais. Eu só tenho eles para orar por mim. E se eu e você não se manifestar, não se posicionar enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, para que nós servimos, irmãos? Amém? Eu estava saindo de casa essa semana e eu peguei uma bicicleta e a bicicleta estava estragada. Foi semana passada. E o Espírito Santo falou no meu coração assim: quando você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você se torna inútil. Amém? Quando você deixa de fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você se torna o quê? Inútil. E Jesus falou a respeito do inútil, a figueira que não deu frutos. Jesus estava com fome, indo de uma cidade para outra. Jesus estava com fome. E qual é o propósito da figueira? Dar figo para alimentar, saciar a fome daquele que comer e chegar perante ela. Mas ela não tinha figo para dar para Jesus. Ela não pôde cumprir o propósito dela de saciar a fome daquele que chegou diante dela. E sabe o que Jesus disse para ela? Amaldiçoou a figueira para que nunca mais ela desse fruto, para que nunca mais ela existisse. Porque, irmão, se nós não frutificarmos, se você não cumprir o seu propósito, você se torna um inútil. Nós nos tornamos inúteis para essa sociedade. Eu só sirvo para alguma coisa se for para viver o meu propósito. Se não, irmãos, eu viro lixo para a sociedade. Essa verdade é essa. Essa é a verdade. Porque é assim que eu era. Quando eu ficava carregado pelos outros em casa, me colocava na varanda de casa. Quando eu estava na mesa de bar, sem força para levantar, para poder ir embora para casa, e me levantava, me arrastando, montava na moto e ia para casa, ali eu estava inútil, porque eu não estava vivenciando o meu propósito.
Mas quando você começa a viver tudo aquilo que Deus tem para você, você começa a se tornar útil. Essa cadeira tem um propósito: acomodar você nessa noite. Amém? E se ela deixar de acomodar você, ela não serve para mais nada, não sei para quê. Vai ser jogado fora. A gente se torna inútil. Amém? Jesus cita outra passagem também a respeito da figueira. Sabe? Se não produzir frutos, corta, joga no fogo e queima. Porque se torna inútil. Amém? Um membro, irmãos, um membro da igreja de Cristo, se você não frutificar, se você não se levantar para orar para o teu irmão, se você não levantar para orar se compadecer do seu próximo, se você não sair na rua para orar, se você não evangelizar, se você não, não interceder pelos próximos, irmão, você vai se tornar um cristão inútil. E a pior coisa que pode existir na vida do ser humano é alguém o quê? Inútil, irmãos. Paulo, todo momento, ele se colocou aqui como alguém que foi útil. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a sua fé. Ou seja, eu vivi tudo que eu tinha que viver em Deus. Amém? Não seja mais um inútil na igreja de Cristo, irmãos. Não tem espaço para os inúteis. Todos nós estamos aqui nessa noite. Fomos chamados segundo um propósito. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser mãe. Amém. Maria também foi chamada para ser mãe. E mãe de Salvador Jesus Cristo. Então seja a melhor mãe que essa terra já viu. Se dedique ao seu filho, aos seus filhos, à sua casa. Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser esposa, dona de casa. Seja a melhor esposa, dona de casa que alguém pode ser nessa terra. Ah, pastor, mas eu fui chamado para ser o esposo, para ser pai. Alguém, um dos grandes pregadores do mundo, estava no avião viajando para uma outra cidade para pregar, e começaram a conversar um com o outro. E um perguntou assim: você faz o que? Olha, eu sou escritor, sou palestrante, não sei o que lá. E virou, depois que ele falou o que ele falou, virou para o pastor e perguntou assim: e o senhor faz o quê? Não, eu sou pai. Eu sou pai. Mas peraí, mas como assim o senhor é pai? O senhor não faz mais nada na vida, o senhor só é pai? Eu sou primeiramente pai, aí depois eu sou outra coisa. Porque ele entendeu que ele tinha um propósito de exercer paternidade sobre os seus filhos. Porque os seus filhos, Deus já tinha mostrado para ele que seriam coisas grandes para aquela geração. Amém? Então ele entendeu o propósito de paternidade, de ser pai. Então, e ele estava se preparando, se capacitando, dando o melhor dele para ser o melhor pai possível. Amém? Glória a Deus, irmãos. Para não ser um inútil, porque se você não faz aquilo que você foi chamado para fazer, se essa pilha não funcionar no meu microfone, ela serve para quê, gente? Para nada. Mas, a não ser para ser o quê? Jogada fora. E é o que está acontecendo com muita gente dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, jogada no canto, porque não está fazendo nada, porque não está sendo útil para nada. Amém? Todos nós estamos aqui na casa de Deus. Nós estamos chamados com um propósito, um objetivo. Amém? Faça alguma coisa, seja útil, irmãos. Sabe, nenhuma empresa quer funcionário inútil. Eu estava conversando sobre isso essa semana, irmão. Uma empresa que é funcionário inútil, alguém que não resolve o seu problema. Deus não chamou você. A palavra do Senhor diz: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Deus não te chamou para você ser alguém para ficar no banco de reserva, alguém para ficar no cantinho da igreja, não. Deus chamou você para você fazer diferença nessa geração, nesse tempo, no meio da pandemia, no meio do que for, irmãos. Deus chamou você para fazer diferença. É isso para isso que Ele te chamou, para você ser aquilo que você tem que ser. Aceite ser qualquer coisa nessa vida, menos o inútil. Porque o inútil, irmãos, ele está prestes a ser cortado e lançado no fogo. Amém? É muito ruim ser um inútil. Eu estava conversando com um cara hoje lá, fazendo uma live lá no mercado. E eu falei, ele estava falando: poxa, assim, a gente que é do ramo de eventos, a gente foi muito afetado por essa pandemia. Ele falando, né? Eu falei: poxa, eu estava com um monte de evento agendado e nada disso fluiu, né, por conta disso.
E eu falei assim para ele, olha cara, não é só a questão financeira, também é questão financeira, mas eu acho que o fato de você estar em casa parado, eu acho que isso dá um sentimento de inutilidade, né? Quando você está produzindo, você está trabalhando, você se sente útil, cara, isso é bom, isso é legal, não é isso? Agora a pior coisa que tem é você se sentir inútil. Amém, irmãos? Então essa mensagem que o Espírito Santo preparou para nós nessa noite, você não foi chamado como fruto de uma casa, você tem um propósito, você tem um desígnio. Amém? Seja útil. Pastor, mas eu só sei orar. Irmãos, isso é muita coisa. Amém? Ah, pastor, mas eu só sei fazer a limpeza. Isso é muita coisa, irmãos. Amém? Ah, pastor, mas eu só sei ler. Irmãos, isso é muita coisa. Ah, pastor, mas eu só sei ensinar. Irmão, isso é muita coisa. Ensinar é muita coisa. Amém? Então, eu não sei o que é que você sabe, quais são os seus dons e talentos, mas doe tudo isso para o reino. Cumpra a sua carreira. Amém? Cumpra o seu propósito em nome de Jesus. Porque fazendo isso, você vai estar sendo útil no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, olha, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a minha fé. Talvez alguém diga que essa mensagem está fora do contexto, mas o que o Espírito Santo me fez entender nesse momento é que como é bom você ter sido útil para o reino de Deus, porque se Paulo continuasse sendo um centurião, perseguindo os cristãos como ele outrora fazia, Paulo seria um inútil. Amém? Mas como ele foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco e se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento, os maiores plantadores de igreja que nós conhecemos aqui na Bíblia, sabe? Então por conta disso, Paulo foi alguém útil para o reino. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você é alguém útil para o reino? Responda no seu coração. Ou você está sendo alguém inútil para o reino de Deus? Você está cooperando para o reino de Deus? Ou você está parado no meio do tempo? Amém? Irmãos, não aceite sair daqui dessa forma. Você precisa ir para a sua casa hoje, com isso no teu coração. E quando nós vamos sair daqui, na realidade nós não vamos para casa, nós vamos orar. Nós vamos ser úteis para alguma coisa, né? Esse vaso que é eu e sou você, nós vamos ser úteis nessa noite para orar pela vida de alguém que está lá no hospital. Tem alguém lá que está precisando da gente, irmãos. Então vamos lá, vamos orar por eles. Irmãos, nós somos como a irmã Helena já fez purê de batata. É isso? O purê de batata, é impossível você fazer um purê de batata se você não se misturar. Não é isso? Se você não se misturar, não tem como sair o purê. Assim somos nós também. Se a gente não se misturar com a dor do outro, se a gente não entrar na dor do outro, se você não sujar a sua mão de bosta, de quer que seja lá, então significa dizer que você não é aquilo ali, você não faz parte daquilo. Jesus, ele se misturava, ele entrava na casa do pecador, Zaqueu, ele entrou no caminho da prostituta, da mulher samaritana, ele se misturava com o pecador, irmão, ele se sujava no meio dos pecadores, ele era criticado por isso, sabe por quê? Porque o mais importante para Jesus é que ele fosse útil para aquelas pessoas, é que ele cumprisse o propósito dele, o desígnio no qual ele foi chamado. Amém? Então o purê, a batata só existe purê se todas as batatas elas se unirem, elas ficarem uma coisa só. Amém? Então assim não precisamos ser igreja, irmãos. Amém? Visite o seu irmão, ore pelo seu irmão, sabe? Interceda pelo teu irmão, ajude o teu irmão, porque se a gente não se misturar como uma igreja que somos, uma congregação, e virar um purê de batata aqui, se a gente não se misturar, não vai haver purê. Amém? Só vai haver purê se a Joelma se misturar com a Bia se misturar com a Gisele se misturar com a Helena, o seu Antônio misturar com o Jonathan, com o Anderson, e nessa mistura, nessa união, nós viramos uma igreja. Amém? Eu fiquei muito feliz hoje, porque desde meia-noite, cada hora uma igreja está orando na cidade hoje, né? Até 1h da tarde. Quer dizer, foram mais de 12 igrejas que oraram. 11 igrejas, né? Não sei, não fiz as suas contas direito. Mas, como é bonito isso, né? Saber que os pastores estão se unindo em oração. A gente virou um purê de batata nessa manhã, irmãos. Ali não tinha placa, mas não tinha tenda de oração, metodista, não sei o quê. Acabou isso, irmãos. Amém? Ali era o quê? Uma só igreja. Amém?
Então a proposta de Cristo para mim e para você, é que você deixe de ser batata e vire purê, irmãos. Que o purê é mais gostoso. Amém? O purê é mais gostoso. Se você continuar sendo batata, você vai continuar cada um no seu canto, vivendo o seu problema, a sua vida, vai continuar sendo inútil. Porque só tem graça. A batata ela só tem utilidade se ela se dilir, se ela entrar em composição uma com a outra, aí vira o purê. Amém? Então, Paulo estava nos ensinando aqui grandiosamente essa mensagem. Olha, eu combati o combate, eu guardei minha carreira, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Paulo, ele foi um com a igreja. Ele não se separou da igreja, ele deu tudo que ele tinha, ele serviu, ele foi útil à igreja de Cristo. E até hoje está sendo útil, porque eu estou falando de Paulo para você. Amém? Irmãos, como é bom, quando você é útil é assim, você sai da sociedade, mas quando você é útil, você continua sendo útil eternamente. Amém, irmãos? 2021 anos depois, sei lá quanto tempo depois, nós estamos falando de Paulo. Ele continua sendo útil, continua servindo, mesmo não estando no meio de nós. Amém? Estou falando de legado, é o que nós vamos deixar nas pessoas. Irmãos, a gente pensa de legado, a gente pensa assim, de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, Madre Teresa de Calcutá, o pastor não sei quem, famoso. Não, estou falando de pessoas como eu e você, que vamos deixar o legado dos nossos filhos, da nossa casa, essa geração. Amém? Abre a tua visão, abre o entendimento, irmãos. Vamos passar a olhar para si, como águia, olhar para coisa grande. Amém? Seja útil em nome de Jesus, para o reino de Deus. Faça alguma coisa, irmão, em nome de Jesus. Não aceite ficar parado. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente sacode essa cidade. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite só para a gente poder orar. Aprendemos 3 coisas com Paulo. A primeira delas é combater o bom combate. Empresários que trabalharam a vida inteira, levantando cedo, dormindo tarde, para construir um patrimônio que ele não tem nem tempo para poder usufruir. Brigando por uma coisa que ele morreu e a esposa sofreu com outro. Porque ele morreu, a viúva ficou arrumando outra pessoa, continuou. Ele combateu o mau combate. Amém? A gente está falando aqui de pessoas, irmãos, que estão brigando contra familiares, brigando com esposa brigando contra esposa, esposo brigando contra esposa, mãe brigando contra filho, filho brigando contra mãe, enquanto que na realidade o verdadeiro inimigo é Satanás. E ninguém guerreia contra ele. Então a primeira coisa que a gente aprende com Paulo é guerrear, combater o bom combate. Depois, cumprir a carreira. Ou seja, Deus preparou um plano. Quando Deus, olha só, olha que coisa linda. Quando Jesus estava no caminho de Damasco, Jesus já tinha traçado um plano para a vida de Paulo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que cada um de nós somos aqui nessa noite. Quando o Senhor nos encontrou, Ele já tinha traçado um plano para nós, Jonathan. Amém? Quando Deus te encontrou, Ele já tinha traçado um plano para você. Quando Deus nos encontrou, quando Deus me encontrou nas mesas de bares dessa cidade, Ele já tinha traçado um plano para mim que eu não sabia. E que talvez você não saiba o seu ainda. Mas Ele já traçou um plano para você. Uma carreira. Descubra isso e cumpra isso. Combati o meu combate. Cumpri a minha carreira. Guardei a minha fé. No meio da pandemia, meu irmão, você pode guardar um monte de coisa. Precisamos guardar muita coisa no meio da pandemia. Guardar a nossa mente, nosso psicológico, para poder não enlouquecer, não perder a cabeça. Sabe? Não pirar a cabeça. Mas principalmente nós precisamos guardar nessa pandemia a nossa fé. Porque no dia da tribulação, da angústia, muitos têm perdido a sua fé, irmãos, têm se afastado de Deus. Então Deus nos trouxe aqui nessa noite de quarta-feira para ministrar, para infiltrar em nosso coração e dizer: olha, guarda a sua fé, porque a tua fé vai fazer você cumprir a tua carreira, vai fazer você combater o bom combate. Amém, irmãos? Então vamos orar.
Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra nessa noite, Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o fogo do Senhor não dorme, Deus. O fogo do Senhor não se apaga em nossos corações. Nós somos aquecidos pelo Senhor, meu Pai. E através do Senhor, nós somos impactados pela Tua palavra, Pai. Espírito Santo, a nossa oração é que a minha oração é que o Senhor ajude cada um de nós aqui nessa noite a encontrar a sua carreira, meu Pai. A encontrar aqueles que verdadeiramente eles podem brigar. Como é bom você encontrar aquilo que você pode brigar, irmãos. Que você sente paz no seu coração em combater, em guerrear por aquilo. Sabe, eu quero te perguntar nessa noite, o que é que você tem brigado? Pelo que você tem brigado? Você tem brigado por que na tua casa? Você tem brigado por que na sua família? Talvez você tenha brigado por coisas tão tolas. E você tem se perdido no meio disso. Pare de se preocupar com coisa pequena. Vai brigar com aquilo que verdadeiramente vale a pena brigar. Que é pelas almas, pelas vidas, pela tua salvação, pela salvação da tua casa. Isso sim vale a pena brigar. Às vezes nós sabemos, irmãos, os argumentos maravilhosos para entrar numa briga e sair como vencedores daquela briga. Mas temos dificuldade de usar argumentos para evangelizar e ganhar uma alma para Cristo. Nós estamos combatendo o combate errado, brigando por aquilo que é errado, não é o alvo. Qual é o alvo do seu combate? Quem é o seu verdadeiro inimigo? Quanto que você está brigando? Talvez você está brigando contra a pessoa, mas você tem que brigar contra a ansiedade. Você precisa brigar contra a soberba que está dentro de você. Você precisa brigar contra a mentira que está dentro de você. Você precisa brigar contra os pensamentos lascivos. Você precisa brigar por tantas coisas. E você está combatendo o combate errado. Você está brigando com pessoas. Você está brigando com situações. O Senhor nos chama aqui nessa noite de quarta-feira para brigar pelas causas certas. Porque foi isso que Paulo fez. A cumprir a carreira. Deus projetou algo tremendo para a minha vida, para a sua vida. Então cumpra isso. Porque no meio disso, nós seremos abençoados. Paulo estava certo, irmão, de que ele tinha feito tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Não aceita ser um inútil, irmãos. A pior coisa que você pode ser dentro da igreja de Cristo é alguém inútil. É alguém que não faz nada. Alguém que não ora pelo seu próximo. Alguém que não trabalha na congregação. Alguém que não serve Jesus. Alguém que não agrega na vida de ninguém, irmãos. Não aceite isso. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para fazer a diferença. Seja na sua família, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua congregação. Aonde quer que você esteja, seja luz, seja sal. E no final de tudo, guarde a sua fé, porque você vai precisar dela, irmãos, para poder cumprir tudo isso. Porque vão vir aflições, vai vir angústia, vai vir luta, assim como a pandemia, assim como os problemas financeiros que nós enfrentamos, assim como as adversidades que vão se levantar na nossa família, no casamento, nos filhos, no relacionamento conjugal, irmãos, no relacionamento conjugal, melhor dizendo. No meio de tudo isso, meu Pai, nós precisamos de muita fé. Você e eu nós vamos precisar de muita fé para poder enfrentar tudo isso. Essa é a grande verdade. Senhor, nós queremos nos inspirar em Paulo, Jesus. Sabe, combater o bom combate. Parar de brigar por coisas erradas. Parar de cumprir, de correr atrás daquilo que não é o que o Senhor falou para nós corrermos. E nós queremos, ó Pai, também guardar nossa fé para chegarmos ao final. Ei, o mais importante é que você chegue no final. Não interessa a velocidade que eu e você estamos, o quão rápido nós vamos andar, mas o mais importante é que nós possamos chegar no final, em nome de Jesus. Diga comigo assim, diga: Senhor, diga, me ajuda, Pai, a combater o bom combate, a viver a minha carreira, cumprir a minha carreira e a guardar a minha fé, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar na presença de Jesus. O Espírito de Deus está no meio de nós e ministrará e falará ao coração de cada um segundo lhe apraz. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de nós. Talvez eu não tenha conseguido expressar tudo
que essa mensagem tem para você, mas que o Espírito Santo possa continuar ministrando o seu coração a respeito dessa mensagem. Amém?